Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião semanal da programação. Só explicar um pouquinho como será dividida a nossa reunião. Nossa reunião será em 3 blocos, né? No primeiro bloco, teremos a apresentação da previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Em seguida, faremos uma pausa de 5 minutos. Depois retornaremos com o segundo bloco, com previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal, previsão de carga diária para o PMO, resultados do PMO em intervenções energéticas relevantes. E, por fim, no terceiro bloco, teremos a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas e a apresentação da política operativa. Então, vamos dar início ao nosso primeiro bloco e vamos iniciar pela apresentação da previsão meteorológica. Para tanto, gostaria de convidar a nossa colega Beatriz. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim, pode colocar em modo da apresentação, por favor? Sim. Então, eu vou começar aqui falando dessa... Obrigada. Vou começar falando dessa semana, porque essa semana a precipitação apresentou um comportamento diferente ao observado semana passada. Os maiores totais de precipitação ficaram restritos ao extremo norte do país, e aqui a faixa leste do Nordeste, atingindo os estados de Sergipe até o Rio Grande do Norte. Vale ressaltar aqui que os totais de precipitação observados essa semana no leste do Nordeste foram inferiores ao da primeira semana de junho, que choveu bastante aqui, ocasionando aquelas tragédias. Aqui no sul, de terça para quarta-feira, uma frente fria avançou pelo Rio Grande do Sul, provocando chuva fraca no Jacuí e na cabeceira do Uruguai, também com totais bem inferiores aos observados na semana passada. Então, um cenário essa semana de pouca chuva nas bacias. E aí, em relação às temperaturas, as temperaturas permaneceram estáveis nas capitais brasileiras, só com exceção de Curitiba e de Vitória, que essa semana as temperaturas foram inferiores à semana passada. E a configuração sinótica observada essa semana favoreceu a geração eólica no Nordeste. A gente vê uma média da velocidade do vento mais elevada no interior da Bahia, no interior do Piauí, e também aqui no litoral do Rio Grande do Norte. Com isso, a geração eólica do Nordeste essa semana ficou estável em relação à semana passada. E aí a previsão para a semana que vem é a permanência dessa condição de pouca chuva nas bacias do Sul. No início da semana, uma nova frente fria avança, essa frente fria só pode avançar pelo Rio Grande do Sul. Ela não avança pelas demais áreas do país, por causa do fortalecimento de um sistema de alta pressão aqui no Sudeste. Esse sistema de alta pressão, ele bloqueia o avanço das frentes. Então, essa frente só avança pelo Rio Grande do Sul, provocando chuva fraca no Jacuí e em pontos isolados do Uruguai. No Uruguai, a chuva deve atingir o final da cascata, ali no trecho Jusante-Aitá. Então, não aproveitável essa água, né? E aí, no decorrer da semana, fica um sistema de baixa pressão aqui atuando entre o norte da Argentina e o Paraguai, provocando área de estabilidade somente no Rio Grande do Sul também, provocando chuva principalmente no Jacuí. Então, aí outro destaque também para a semana que vem é o aumento da precipitação aqui no leste do Nordeste, entre os estados de Sergipe e Rio Grande do Norte, e isso pode afetar a carga. Para a semana que vem, os valores são expressivos para essas regiões, os totais previstos podem ficar acima da média semanal e também com valores superiores aos observados essa semana. Já aqui nas bacias, né, do sul voltando, essa chuva prevista é abaixo da média. Os modelos indicam de longo prazo que a partir da segunda quinzena de julho, os totais de precipitação voltam a subir na região sul e também essa chuva volta a se expandir mais, né, pegando o Iguaçu e o Paranapanema. Agora, nessa primeira quinzena, fica essa condição de pouca chuva, né, de uma ou pouca chuva. É chuva muito restrita ao Rio Grande do Sul, né, atingindo aí o Jacuí e pontos isolados do Uruguai. E aí, em relação às outras variáveis, com esse cenário, né, de frente fria restrita lá ao Rio Grande do Sul, na semana que vem, as temperaturas entram em elevação nas capitais do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro,
Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco. Então, semana que vem, as tardes serão mais quentes e as madrugadas e início das manhãs também serão mais quentes, né? Também tem elevação das temperaturas mínimas nas capitais do Sul, em Campo Grande e em Belo Horizonte. E também, com esse cenário, né, com o sistema de alta pressão se intensificando aqui no Sudeste, isso intensifica a intensidade dos ventos, principalmente nos nos parques eólicos da Bahia e do Piauí, isso que a gente colocou em elevação a geração eólica para a semana que vem, e também a geração solar também em elevação, né, com esse predomínio de ar seco aqui no Sudeste, Centro-Oeste, a gente tem um predomínio de céu claro, típico desta época do ano, e a geração solar sendo beneficiada com isso, nessas regiões do Sudeste e Centro-Oeste. Então, são esses destaques que eu queria mostrar para vocês, né? Um cenário de pouco ou nenhuma chuva no sul, né? Chuva significativa, principalmente no Jacuí, que a hidrologia vai mostrar a seguir, refletindo, assim, recessão nas vazões, temperatura em elevação no sul e sudeste, geração eólica semana que vem em elevação, e geração solar também no sudeste, né? Centro-oeste também em elevação. Eu agradeço pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Volto a palavra para o Vitor. Obrigado, Beatriz. Então, seguimos com a nossa apresentação. Para a próxima apresentação, gostaria de convidar o Carlos. Ele vai tratar sobre previsão hidrológica. Carlos, palavra com você. Boa tarde a todos. Obrigado, Vitor. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Então, eu vou apresentar agora, como o Vitor falou, a previsão hidrológica referente à revisão 1 do PMO de julho, iniciando aqui, então, pela previsão de precipitação para as bacias do subsistema Sudeste. Então, como podemos ver aqui nos 4 gráficos apresentados, tanto na bacia do Grande, Parnaíba, Paraná e Paranapanema, não temos precipitação significativa para as próximas semanas. Então, passando ao acompanhamento de ENAs do subsistema Sudeste, vínhamos já numa leve recessão aqui, e a previsão indica a manutenção desse comportamento, com a previsão de fechamento do mês em 69% da MLT, que corresponde ao quarto menor do histórico. Então, passando para a bacia do Rio Grande, o comportamento também observado se mantém, com uma leve recessão nas afluências, com a previsão mensal indicando fechamento em 66% da MLT, que corresponde ao nono menor do histórico. Na bacia do Paranaíba, um comportamento semelhante à bacia do Grande, então o último valor de ENA verificado, então, em torno de 59%, apresentando uma leve recessão até o final do mês, e com isso, a previsão de fechamento do mês fica em 66%, que corresponde ao nono menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, comportamento diferente das duas bacias anteriores, então, algumas semanas atrás, as afluências já haviam atingido um pico e apresenta já uma recessão um pouco mais acentuada, que se mantém nas próximas 2 semanas, seguido de um leve aumento nas semanas seguintes. A previsão de fechamento para o mês, então, fica em 55% da MLT, que corresponde à 21ª menor do histórico. Então, na bacia do Paraná, também já vínhamos constatando uma leve recessão nas afluências, que também se mantém até o final do horizonte. Previsão de fechamento para o mês em 72% da MLT, que corresponde à 19ª menor do histórico. Indo para o subsistema sul, tanto nas bacias do Iguaçu quanto do Uruguai, verificamos algum volume de precipitação após ali o dia 9, na bacia do Rio Iguaçu, a precipitação por conjunto ficando sempre abaixo dos 5 milímetros, e na bacia do Rio Uruguai tem alguns dias com precipitação pouco acima dos 5 milímetros, aproximadamente nessa faixa. Então, com isso, as afluências do subsistema sul mantêm um comportamento de recessão pelas próximas 2 semanas e apresentam um comportamento um pouco mais estável, um leve aumento nas 2 semanas seguintes. Então, com isso, a previsão de fechamento para o subsistema é de 88% da MLT, que corresponde à 41ª maior do histórico.
Então, um acompanhamento de ENAS para a bacia do Rio Iguaçu indica a manutenção do comportamento das afluências, que já vinham diminuindo, com a previsão de fechamento do mês de 62% da MLT, que corresponde à 39ª menor do histórico. Na bacia do Rio Uruguai também verificamos esse comportamento de recessão nas afluências. Então, a previsão para a bacia do Rio Uruguai fica em 104% da MLT, que corresponde à 37ª maior do histórico. Passando então aos subsistemas Nordeste e Norte, em ambas as bacias do Rio São Francisco e Tocantins não verificamos previsão de precipitação. Então, com isso, as zenas do subsistema Nordeste, elas não se alteram muito, apresentam então um comportamento de mais estabilidade, com a previsão de fechamento para o mês de julho em 74% da MLT, que corresponde ao 22º menor do histórico. Aqui mostramos o acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco, que, como mostrado no slide anterior, já apresentam um comportamento mais estável nas vazões, indicando então um comportamento futuro aí para as vazões afluentes à usina de Sobradinho. Então aqui apresentamos o acompanhamento das zenas da bacia do Rio São Francisco para o subsistema Nordeste, né? Também indicando uma manutenção aqui nessa faixa de vazões com uma previsão de fechamento de 74% da MLT, correspondendo ao 22º menor do histórico. Para o subsistema Norte, desde o final aqui do mês de abril, início do mês de maio, já vínhamos nessa redução das vazões para esse subsistema, e a previsão diária quanto semanal indica a manutenção deste comportamento, com a previsão de fechamento do mês em 87% da MLT, correspondendo então ao 26º menor do histórico. Então aqui, para a bacia do Tocantins, refletindo o já apresentado para o subsistema Norte, manutenção então da leve recessão nas vazões, com previsão de fechamento de 72% da MLT, correspondendo ao 14º menor do histórico de 92 anos. Então aqui apresentamos um resumo da previsão hidrológica semanal para as próximas semanas, com exceção de algumas bacias do subsistema Norte, aqui apontadas. O restante das bacias do SIM ficam então abaixo dos 120% da MLT, com as previsões indicando uma faixa abaixo de 80% para boa parte das bacias aqui do Sudeste, também aqui bacia do São Francisco e do Madeira. Então aqui apresentamos a previsão hidrológica mensal para o mês de julho, para o subsistema Sudeste uma pequena redução nas condições previstas, agora a revisão apresentando um cenário de 69% da MLT, correspondendo então ao 4º menor do histórico. No subsistema Nordeste, uma leve melhora nas condições previstas, ficando então 74% da MLT, 22º menor do histórico. No subsistema Sul, constatamos a maior diferença entre os dois estudos, né? Com as previsões caindo de 105% da MLT para 88%, e esta então corresponde à 41ª maior do histórico. No subsistema Norte, também constatamos uma redução nas condições de afluência, caindo de 96% para 87%, que corresponde à 26ª menor do histórico. Então, aqui apresentamos a previsão hidrológica mensal de julho e agosto, iniciando então pelo subsistema Sudeste. Com relação ao mês de julho, as previsões semanais elas sofreram uma leve variação, uma redução aqui nas condições previstas agora na revisão 1, e as previsões para o mês de agosto variando então entre 51% e 127% da MLT. Para o subsistema Sul também uma redução nas condições previstas aqui para o mês de julho, conforme também já havíamos mostrado no slide anterior, e para o mês de agosto, então, a previsão variando entre 24% e 755% da MLT. Então, uma variação bem grande, como é de se esperar para o subsistema Sul. Então,
No subsistema Nordeste, já vemos uma previsões semanais então mais próximas aqui ainda para o mês de julho, e o mês de agosto variando entre 59% e 92%. Subsistema Norte, uma redução também nas condições de afluência previstas aqui no mês de julho, e para o mês de agosto, então, previsão variando entre 67% e 112% da MLT. Com relação à evolução do armazenamento dos subsistemas, temos então o subsistema Sudeste apresentando uma leve estabilidade, com 65,5% de energia armazenada, o subsistema Nordeste com 91,3%, o subsistema Sul com 94,9% e o subsistema Norte com 96%. Aqui apresentamos também a evolução do armazenamento de alguns dos aproveitamentos do SIM, sendo eles Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Tumbiara, com o aproveitamento com menor energia armazenada, correspondendo à Nova Ponte, e o com maior, sendo no momento, então, Furnas, dentro dos aproveitamentos destacados. Então, por último, a gente gostaria de dar um aviso com relação à ação ROC, que passou a integrar, então, o relatório RDH no dia 23 de junho, e também passou a compor os relatórios de ACOMP-H e relatório de acompanhamento meteorológico no dia 1º de julho, então, no dia de hoje. Com isso, eu encerro a minha apresentação, fico à disposição para qualquer questionamento, e devolvo a palavra para você, Vitor. Obrigado, Carlos. Então, para a nossa próxima apresentação, gostaria de convidar a Dayana para falar sobre a operação hidráulica. Dayana, a palavra é com você. Obrigada, Vitor. Vou compartilhar aqui a minha tela. Um minuto. Se puder confirmar, Vitor, se já está aparecendo. Sim, já está. Obrigada, boa tarde a todos. Então, dando sequência, né, reunião semanal da programação, vou apresentar os principais destaques da operação hidráulica. Iniciando aqui, né, com as salas de crise de acompanhamento coordenadas pela ANA, né, e com participação do ANS, apresento nesse slide as salas que estão ativas atualmente, e são as salas da Bacia do Rio Tocantins, da Bacia do Rio São Francisco, da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de crise da região Sul, e também destaco os grupos de apoio à Bacia do Paraíba do Sul, né, o GAOPS e o GTAOH. Nos slides a seguir eu vou dar destaque para 3 dessas salas, já que aconteceram nessa semana e na semana passada. Bem, iniciando com a sala da região Sul, que aconteceu na semana passada, no dia 22 de junho, uma das informações apresentadas foi esse primeiro gráfico, que apresenta, né, a evolução das energias armazenadas nas principais bacias da região Sul. Então, como ponto de destaque, a gente apresenta aqui, né, sobretudo a partir de março, a evolução expressiva das energias armazenadas nas bacias, em praticamente todas as bacias, com exceto aqui a bacia do Capivari, né, que atualmente tem uma energia armazenada ali próximo de 65%. E outro ponto de destaque para a região Sul como um todo, atualmente com uma energia armazenada de 95,29%. Bem, outra informação apresentada na sala da ANA foi uma simulação, né, de curto prazo, o horizonte ali de 21 de junho a 1º de julho, então a simulação, né, terminando no dia de hoje. Então, para 2 reservatórios ali da bacia do Iguaçu, GB Munhões e Salto Santiago, o resultado da simulação indicava que no final desse horizonte, no final do dia de 8, GB Munhões chegaria com armazenamento com 98% do seu volume útil, e Salto Santiago com 88%. Já para a bacia do Uruguai, o resultado da simulação apontou, né, que no final do horizonte, os 3 reservatórios, Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho, estariam ali com seu volume útil entre 99% e 100%. E com os dados observados até então, a gente vê que esses resultados estão compatíveis. Bem, já para a sala da ANA da Bacia do Rio Tocantins, que aconteceu essa semana, na quarta-feira, no dia 29 de junho, a gente destaca aqui
o reservatório de Serra da Mesa, né, atualmente com uma política de defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo, em atendimento à resolução da ANA 70 de 2021. Esse valor de defluência ele se estende, né, até o dia 20 de agosto, que é a data que encerra a temporada de praias da região. Na sala da ANA também foi apresentada, né, uma simulação com horizonte um pouco maior, então se estendendo até o final de novembro desse ano. Nessa simulação foram considerados dois cenários de defluência. Então, até o dia 20 de agosto foi considerada a defluência de 300 metros cúbicos e a partir desse dia até o final de novembro foi considerada a defluência de 900 metros cúbicos por segundo e um outro cenário com uma defluência de 600 metros cúbicos por segundo. Os resultados mostram, né, que partindo de um volume observado de 65,4%, no final do horizonte, ali no início de dezembro, se chegaria com volume útil de 53,7% para esse cenário de 600 metros cúbicos por segundo e um volume útil de 47,6%, considerando o cenário de 900 metros cúbicos de defluência. E um ponto que a gente chama a atenção é que esses volumes estariam, né, acima dos volumes úteis observados nos últimos 5 anos para o mesmo período, como a gente destaca aqui nessa tabela. Então, a gente pode ver, né, nos últimos 5 anos, os volumes úteis estiveram bem abaixo do valor previsto nessa simulação. Bem, outra sala da ANA que aconteceu foi da Bacia do Rio Paranapanema, ela aconteceu ontem, né, quinta-feira, dia 30/6. Aqui a gente destaca as políticas de defluência mínima de Jurumirim, então a flexibilização de 60 metros cúbicos por segundo, ela permanece até o dia 12 de novembro desse ano, né, relembrando que tem um FSAR permanente declarado de 147 metros cúbicos por segundo. Para o reservatório de Chavantes, a defluência mínima é de 96 metros cúbicos por segundo, sendo válida até 31 de outubro, e Capivara com a defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo, conforme FSAR permanente. Bem, também foi apresentado, né, na sala da ANA uma simulação de curto prazo. O horizonte dessa simulação foi do dia 30 de junho até o dia 17 de julho. E como a gente pode observar no gráfico, né, para os reservatórios de Jurumirim, Chavantes e Capivara, os volumes úteis permaneceram praticamente constantes, então Jurumirim indo de 58% para 59%, Chavantes permanecendo no mesmo patamar de 53%, Capivara ganhando 2 pontos percentuais, né, indo do 61% para 63%, e oscilando um pouco ao longo desse período está o reservatório de Mauá, indo de 96% para 82% no final do horizonte dessa simulação. Ainda sobre as salas de crise da ANA, destaco nesse slide o calendário, né, das próximas reuniões. Então, para o Paranapanema, a próxima sala vai ocorrer dia 28 de julho. Para o São Francisco, está previsto para a semana que vem, dia 5 de julho. Para a região sul, a próxima sala, né, será no dia 20 de julho, e para a Bacia do Rio Tocantins, a próxima reunião será no dia 27 de julho. Como de praxe, a gente sempre traz, né, esse slide demonstrando a evolução das defluências de Jupiá e Porto Primavera. Na linha azul constam as defluências de Jupiá e na linha verde as defluências de Porto Primavera. Então, aqui no final do gráfico, né, o período mais recente, a gente pode ver que Jupiá está operando com a defluência mínima no patamar de 3.000 metros cúbicos por segundo, enquanto que Porto Primavera está defluindo no patamar de 3.600 metros cúbicos por segundo. Bem, era o que eu tinha para apresentar hoje. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado, Dayana. Então, com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco de apresentações. Vamos, então, fazer um intervalo de 5 minutos. Até logo. Boa tarde, pessoal. Retornando, então, com o nosso segundo bloco de apresentações. Para a primeira apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal, quero convidar, então, o nosso colaborador, Cam. Com você a palavra.
Obrigado, Vitor. Começando a apresentar a tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo a tela. Bom, começando aqui a apresentação da carga diária, trazendo primeiro o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Aqui a gente teve uma redução de temperatura registrada aí nos dias 26 e 27, né? Mas tivemos uma boa acurácia aí nas previsões, sem muitos destaques aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com 99% dos desvios até 3%, um MAP de 1,11% e 52% dos desvios em até 1%, né? Que é um ótimo resultado aí para a previsão do subsistema. Seguindo para o subsistema sul, tivemos redução de temperatura registradas aí nos dias 25, 26 e 27, principalmente nas áreas do Rio Grande do Sul e Florianópolis. Chuvas no dia 29 no Rio Grande do Sul, tá? Mas tivemos aí uma boa semana também de previsão aí, dadas essas ocorrências, com 71% de desvios em até 3% e um MAP de 2,09%. Seguindo para o subsistema Nordeste, lá no Nordeste, além da ocorrência do feriado de São João, tivemos aí o total de precipitação mais elevados que a gente imaginava, tanto que a carga veio verificada abaixo do que a gente tinha previsto aí para essa semana, com 71% dos desvios até 3%, um MAP de 2,27% e 24% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema Norte, tivemos algumas pancadas de chuvas aí no dia de 26, 27 e 28, principalmente em Manaus e Maranhão, tá? Mas o subsistema veio bem comportado, sem muitas volatilidades de consumidores livres para essa região, né? O resultado da semana foi que 85% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 1,53% e 45% dos desvios até 1%, que é um ótimo resultado aí para o norte. E seguindo por 5, a gente integraliza todos os subsistemas, né? Tivemos os desvios aí baixos, todos em até 3%, né? Como vocês podem ver aqui nas barrinhas embaixo, sem grandes destaques, com 100% dos desvios, como eu disse, até 3%, um MAP de 1,04% e 51% dos desvios em até 1%, que foi então um ótimo resultado aí para previsão de carga diária. Bom, eram essas as informações que tinham passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e fico à disposição. Obrigado, Cam. Então, para a nossa próxima apresentação sobre a previsão de carga para o PMO e a revisão semanal, quero convidar o nosso colaborador, Douglas. Contigo a palavra. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. Acredito que vocês estejam vendo na tela. Retomando a reunião, falando agora a respeito das previsões de carga no âmbito semanal, bem como destaque temos das semanas verificadas, muito em linha com o que o Lio já apresentou também. Essa semana, né, o que nós trouxemos de destaque é a manutenção das temperaturas em patamares mais amenos nas capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Essas temperaturas semelhantes às observadas na última semana operativa, com destaque somente para a redução das temperaturas médias no Rio de Janeiro. Contudo, em relação ao subsistema Nordeste, essa semana nós tivemos um conjunto de fatores que influenciaram numa redução de carga, como a redução da carga não programada de alguns consumidores livres da rede básica, redução das perdas e também a ocorrência de precipitação. Todos esses fatos colaboraram para uma redução de carga observada nessa semana. Em relação a nós temos um bom desempenho da indústria no mês de junho de 2022, apesar das pressões inflacionárias crescentes. Esse bom desempenho encontra-se muito influenciado pelo aumento da satisfação em relação à situação atual e presente dos negócios, e uma avaliação positiva em relação a demandas externas. Isso vem se refletindo no nível de utilização da capacidade instalada da indústria, que no mês de junho aumentou 0,6 pontos percentuais para 81,4, alcançando o maior nível desde junho de 2014. E, além disso, também temos uma melhora do índice de confiança do empresarial, índice de confiança empresarial, pelo quarto mês consecutivo. E, ao contrário dos últimos meses, onde o setor de serviço vinha puxando essa melhora, né? Nesse mês, diversos segmentos apresentaram melhora, como indústria, comércio e construção, deram essa contribuição mais expressiva nesse indicador.
E também tivemos uma forte melhora nas avaliações correntes do comércio nesse mês, com uma maior alta da confiança desse setor, né, da confiança setorial. Em relação às premissas meteorológicas, né, começando aqui no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos que, apesar da previsão da passagem de uma frente fria no final da semana operativa em análise, né, as previsões indicam para um período ocorrente temperatura média menos, porém superiores observadas nessa semana, destacando somente para Porto Alegre, que no início da semana operativa será marcada pela atuação de uma outra frente fria, né? Mais uma, além dessa daqui já destacada no início do parágrafo, que irá provocar reduções nas temperaturas médias e precipitação. Nos subsistemas Nordeste e Norte, ele segue com previsão de ocorrência de temperaturas típicas para essa época do ano semelhantes às observadas nas semanas anteriores, nessa semana, com destaque somente para expectativas de maiores totais de precipitação na região Nordeste, principalmente em Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Começando agora propriamente com o acompanhamento da carga, né? Essa semana, com a ocorrência de temperaturas amenas aqui na região, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e a redução das temperaturas médias no Rio de Janeiro, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 36.969 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 3,1% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana, em função da expectativa de elevação dessas temperaturas médias, nós mantivemos nossas projeções, consolidando o valor assim, para a segunda semana de 37.832 megawatt médio, e para a terceira até a sexta semana não realizamos nenhum tipo de ajuste também. Dessa forma, né, dado que nós mantivemos nossa projeção semelhante à da revisão zero do PMA, nós temos um valor de julho revisto de 37.882 megawatt médio, com desvio de apenas menos 0,1% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. No subsistema Sul, assim como no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, essa semana foi marcada pela ocorrência de temperaturas amenas, né, semelhante ao que nós tínhamos observado na última semana. Com isso, nós temos uma expectativa de fechamento de uma carga de 11.490, com desvio de menos 1,5% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana, dada a expectativa, né, de elevação dessas temperaturas médias, semelhante ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste também, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste, tanto na segunda semana, dada a previsão de 11.606, quanto nas demais semanas, mantivemos essas projeções semelhantes da revisão zero. E, com isso, nós temos um valor de julho revisto de 11.660 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio, né, de menos 0,1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. No subsistema Nordeste, né, como falado, essa semana nós tivemos um conjunto de fatores que colaboraram com uma redução da carga, né, como a redução não programada de alguns consumidores livres da região, a redução das perdas e também a ocorrência de precipitação nas capitais da região. Com isso, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 9.969 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 6,1% em relação à nossa previsão. E aqui, só como destaque, né, e até mesmo como curiosidade, a carga no patamar de 9.960, ela só foi encontrada em nosso histórico na semana operativa do mês de julho de 2020, que nós estávamos ali num ano totalmente influenciado pela pandemia do Covid-19, né? Para as demais semanas, nós temos, para a outra semana, a segunda semana operativa, nós temos a expectativa de manutenção das temperaturas médias, bem constante, como acontece no subsistema Nordeste, sem grandes variações. Contudo, as previsões nos sinalizam, né, como a Beatriz já destacou, a ocorrência de maiores totais de precipitação. Com isso, nós realizamos um ajuste menos 4,5%, consolidando o valor para essa segunda semana de 10.267 megawatt médio. Para as demais semanas, nós fizemos ajustes percentualmente menores, né, dado até a nossa não visualização das questões meteorológicas para essas demais semanas, dado que nós só temos até 10 dias de previsão de confiança, que a meteorologia nos informa. E, com isso, nós temos um valor de julho revisto de 10.571 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio em relação à nossa previsão inicial para o mês de menos 2,1%. E chegando ao último subsistema, antes do SIM, no subsistema Norte, como o Lio já destacou, essa semana a carga do subsistema foi bem comportada, sem nenhuma variação de consumidor livre, né?
dados consumidores livres impactam bastante na carga desse sistema. Com isso, nós temos uma expectativa de fechamento de 6.126 megawatts médio, que nos sinaliza uma variação de menos 0,6%, uma variação, não, um desvio, né, desculpa, de menos 0,6% em relação à nossa previsão. Para as demais semanas, não fizemos nenhum tipo de ajuste em nossas previsões, mantivemos os valores semelhantes à da revisão zero do PMO, e com isso nós temos um valor mensal desviando, né, apenas 2 megawatts média em relação à nossa previsão inicial para o mês de julho, dada a nossa nova expectativa de 6.174 megawatts médio. E chegando ao fim, no SIM, essa semana a nossa expectativa de fechamento de uma carga de 64.554, essa carga aqui muito influenciada pelas reduções observadas, né, no Sudeste Centro-Oeste, no Nordeste, e nosso desvio em relação à nossa previsão é de menos 3,1%. Para as demais semanas, dado o ajuste que fizemos no subsistema Nordeste, né, somente, nos outros subsistemas nós já mantivemos nossas previsões. Nós temos uma expectativa para essa segunda semana de 65.866 megawatts médio, que nos sinaliza uma variação de menos 0,7% em relação à nossa previsão inicial. O mês de julho revisto nos sinaliza um novo valor de 66.288 megawatts médio, com uma variação pequena também de menos 0,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Com isso, eu termino aqui minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno a minha palavra para você, Vitor. Obrigado, Douglas. Então, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Quero convidar agora a Diana para apresentar os resultados do PMO e, na sequência, as intervenções energéticas relevantes. Diana, a palavra está com você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa primeira reunião semanal da Programação da Operação do mês de julho. Eu vou começar aqui, então, falando um pouquinho sobre os principais resultados da revisão da revisão 1 do PMO de julho, especificamente os resultados para a semana operativa que se inicia no próximo sábado, dia 2, e vai até a próxima sexta, dia 8. Um pouco antes de entrar no resultado, como de praxe, quando a gente tem atualizações eventuais, nas revisões a gente traz aqui os destaques, né? Então, nessa semana, o que a gente teve de atualização de diferente de informações em relação ao que a gente tinha na semana passada, na atualização do PMO de julho, foi a publicação de 3 despachos da ANEEL, liberando para a operação comercial mais 3 unidades geradoras da usina termoelétrica de Paulínia Verde. Só lembrando que no PMO, na semana passada, a gente tinha despacho para a operação comercial apenas de 6 unidades geradoras, e agora com a liberação dessas 3 outras unidades, a gente está com a usina apta para a operação comercial, a usina completa. Então, agora entrando aqui nos resultados, aqui nesse gráfico, nesse diagrama, a gente tem o CMO, definido pelo DECOMP para a próxima operativa, o CMO por patamar de carga e o CMO médio. Só em termos de comparação em relação à semana anterior, do PMO de julho, a gente observa aí uma elevação de cerca de R$10, em torno de R$10, R$11 por megawatt-horas em relação ao CMO médio. Nesse diagrama e observando os valores, é possível notar que o CMO continua equalizado em todos os subsistemas, e a gente destaca aqui também os intercâmbios que atingiram o valor máximo. Então, em todos os patamares foram atingidos os valores máximos aqui do FNS e da NESE, e todos os patamares foram atingidos os valores máximos em relação ao intercâmbio conjuntural, que são os intercâmbios que a gente representa na primeira semana operativa, que contêm algumas restrição na primeira semana operativa, e nesse caso a gente tinha restrição para todos os patamares, para esses 2 limites, e o limite chegou no máximo só para esses limites conjunturais. Então, como eu falei, em relação ao CMO da semana passada, a gente teve uma pequena elevação em cerca de R$10 por megawatt-hora. Então, semanalmente, a gente costuma fazer um estudo para tentar observar os principais fatores que contribuíram para o comportamento do CMO de uma semana para outra. Então, aqui nesse gráfico aqui é possível observar que o principal motivador da elevação do CMO do PMO para essa revisão 1 do PMO de julho
foi a atualização da previsão de vazão. Então, com esse CMO, a estimativa do DECOM é que para a próxima semana operativa a gente tenha um despacho térmico apenas por inflexibilidade, totalizando um montante de cerca de 2,7 gigawatts médios para a próxima semana operativa. Nessa revisão, 1 de julho, a gente está comandando o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana de 3 a 9 de setembro, e conforme pode ser observado aqui, o benefício GNL calculado tanto para o subsistema Sudeste quanto para o subsistema Nordeste, quando comparados com o CVU das usinas desses subsistemas. Então, a gente nota que não há comando de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para essas 3 usinas. Então, nem por ordem de mérito de custo, nem por razão elétrica, nem por garantia energética. E cabe aqui só um destaque em relação à usina termoelétrica de Santa Cruz, que está com uma previsão de despacho por inflexibilidade, conforme informado pelo agente, para o período de 3 de agosto até 25 de novembro. Em relação à energia armazenada, aqui a gente tem um gráfico, então, para cada subsistema, onde em cores mais claras a gente tem o valor da semana passada, do PMO, para fins de comparação, os valores mais escuros do gráfico referente ao comportamento da energia armazenada previsto nessa revisão 1 do PMO de julho. Então, para o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 65,3% da energia armazenada, no subsistema Sul, começando com 94,8%, Nordeste com 91% e o Norte com 96,5%. E a expectativa aí de finalizar o mês de julho com o sistema Sudeste com 62,1% na energia armazenada do subsistema Sul com 86,6%, Nordeste com 80,9% e o subsistema Nordeste com 96,8%, com destaque aqui, e o subsistema Norte, né, com 96,8%, com destaque aqui no subsistema Norte, esse comportamento da energia armazenada ao longo do mês definido basicamente em função da curva de Tucuruí que a gente começou a representar nesse PMO de julho. Em relação à importação de energia, só um destaque que a gente não representa, isso não é um DEC, não é um dado de entrada, né, nem o resultado da rodada do DECOMP, nem de PMO, nem de revisões, mas a gente traz aqui a título de informação. Então, a gente recebeu a oferta de importação só do Uruguai, para a Argentina a gente segue sem receber a oferta para a próxima semana operativa. O montante segue similar aos montantes ofertados na semana passada, são 6 blocos, 4 blocos de 50 megawatts médios em todos os patamares de carga e 2 blocos de 25 megawatts médios. Tanto da oferta enviada pela Enel quanto pela BTG Pactual. O que a gente tem de alteração aqui é basicamente nos montantes dos CVUs ofertados em relação à semana passada, que todos eles estão acima dos valores enviados na semana passada. Então, agora eu vou entrar aqui em relação às intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, né, que eu já tinha comentado que é do dia 2 até o dia 8 de julho, só aquele lembrete em relação com o nosso critério de relevância, né, a gente traz aqui para a reunião intervenções que ocorrem em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de unidade geradora de usinas de grande porte. Então, começando pelos destaques aqui do sistema Sudeste Centro-Oeste, para essa semana a gente tem um destaque aqui para a usina hidrelétrica de São Simão, que tem um ensaio de alto restabelecimento que está programado para o dia 3 de julho, a unidade geradora 7 de Marimbondo, uma manutenção programada do dia 2 a 3 de julho, e a unidade geradora 4 do setor de 60, da unidade geradora 14 do setor de 60 Hz da usina hidrelétrica de Itaipu, que está programada do dia 3 ao dia 4 de julho. Ainda continuando no subsistema Sudeste, a gente tem uma manutenção preventiva para a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Irapé, prevista para acontecer do período de 4 a 15 de julho, e a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Colíder tem uma manutenção preventiva para o dia 2 de julho. Para o subsistema Sul, a gente tem um destaque para a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, a unidade geradora 2, que está com uma manutenção preventiva anual que está programada para o período de 2 a 3 de julho, e a unidade geradora 1 de Governador Ney Braga, com uma manutenção programada para o dia 3 de julho. Para o subsistema Norte, a gente tem destaque aí para 3 unidades geradoras de Tucuruí, a unidade geradora 13 com manutenção no dia 2 de julho, a unidade geradora 5
uma manutenção preventiva do dia 4 ao dia 9 de julho, e a unidade geradora 23, uma modernização do regulador de velocidade que está programada do dia 4 até o dia 15 de julho. E a unidade geradora 3, ainda no subsistema norte, da usina hidrelétrica de Peixinho de Cal, uma manutenção preventiva que está programada do dia 4 até o dia 8 do 7. E, por fim, no subsistema nordeste, o destaque para a unidade geradora 6, da usina hidrelétrica de Xingó, que está com manutenção preventiva para ocorrer no período do dia 4 até o dia 31 de julho. Então, era isso, Vitor, que eu tinha para apresentar aqui de destaques da Gerência de Programação Mensal. Finalizo aqui, então, a apresentação e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigado, Diana. Então, com isso, nós encerramos o nosso segundo bloco, faremos um intervalo de 5 minutos e, em seguida, retornaremos com o terceiro bloco. Até logo. Então, estamos retornando ao nosso intervalo. Antes de iniciar o terceiro bloco, nós recebemos algumas perguntas e gostaríamos de respondê-las antes de iniciar as apresentações. Então, a primeira pergunta é do Vitor Alexandre Chiamente, da Máxima Comercialização. E ele pergunta: sobre a inclusão de MMGD nos dados de carga dos modelos, quando devem ser divulgados os resultados da operação Shadow no New Wave e Decomp? Existe algum risco de nova postergação para essa implementação? Para responder essa pergunta, então, eu convido a Márcia. Márcia, a palavra é com você. Boa tarde, Vitor. Nós não temos nenhuma intenção de postergar. Aliás, a Operação Shadow, né, que a gente chamou, ela vai ocorrer a partir de setembro, mas o que nós fechamos, né, isso na última reunião do CTP-MAPLD, é que nós divulgaríamos os resultados, né, das simulações que nós estamos fazendo com esses dados, né. Então, hoje deve sair um convite para os senhores para uma reunião que ocorrerá no dia 20 de julho, para que apresentemos aí os resultados, né, desse Shadow do New Wave Decomp. Tá? Na realidade, não é um Shadow, a gente está chamando de simulação, porque o Shadow ele vai começar realmente a partir de setembro, junto com o Shadow também do modelo D100. Então, foi resolvido que a operação Shadow, né, seria feita em toda a cadeia de modelos, desde o D100 até o New Wave. E mais que desde maio, agora, né, a gente já estaria, em junho, já estaríamos apresentando para os senhores os resultados das simulações, ok? Obrigado, Márcia. A próxima pergunta que nós recebemos é do Bruno Ecker Pisani, da Urca Energia Comercialização. Ele pergunta: prezados, boa tarde. Na primeira semana operativa de julho de 2022, a carga média realizada para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste foi 36.969 megawatts médios, conforme divulgado pelo ONS, ante previsão de 38.154 megawatts médios para o subsistema no mesmo período, mais de 1 gigawatt médio abaixo do previsto. Mesmo assim, na revisão semanal de carga divulgada ontem, o operador decidiu não reduzir a carga prevista para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste para as próximas semanas. Qual o motivo da manutenção da previsão inicial de carga para esse subsistema? Agradeço desde já. Então, para nos ajudar a responder essa pergunta, convido Douglas. Douglas, palavra com você. Obrigado, Vitor. Primeiramente, obrigado pela pergunta, Bruno. E, sim, realmente, apesar dessa semana a carga ter se performado abaixo da nossa previsão, para a próxima semana, como a Beatriz já destacou na apresentação dela, eu também falei um pouco na minha, nós temos a expectativa de elevação das temperaturas médias nas capitais que compõem o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, dessa forma, nós consolidamos, mantendo a nossa previsão, né, com valor de 37.832, que é superior à carga verificada nessa semana, né? Então, dessa forma, nós não vimos o porquê de alterar essas projeções, dado que as temperaturas estão em elevação para a próxima semana. Espero ter conseguido responder a tua pergunta. E volto minha palavra para você, Vitor. Douglas. Beleza, obrigado, Douglas. Então, vamos dar início às nossas apresentações do terceiro bloco. Primeira apresentação sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Convido o Josué. Josué, a palavra com você. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos.
Vou compartilhar minha tela aqui. Vitor, você pode confirmar se está aparecendo aí? Perfeito. Tá Tá aparecendo. ok, obrigado. Então, mais uma vez, boa tarde. Nós vamos apresentar aqui os limites elétricos com impacto para a programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para essa semana operativa, tá? Isso. O primeiro desligamento que a gente tem que apresentar aqui é o desligamento da barra B de 500 kV de Serra da Mesa. Tá ocorrendo desde o dia 29 do 6, quarta-feira, 6h30, e vai até sexta-feira, 8 de julho, às 23h30. As principais restrições que esse desligamento traz ao sistema: uma restrição de FNS em 3.200 e FNES em 4.500. Seguindo ainda na área norte e nordeste, a gente tem um desligamento da linha Serra da Mesa 2 de 500 kV, de 6 às 16h30 do sábado, dia 2 de julho, tá? E para esse desligamento a gente tem restrições também no FNS e FNES, nos valores de 3.000 e 4.500, respectivamente. No dia 3 do 7, domingo, de 5h30 às 17h, teremos o desligamento de Gurupi, Serra da Mesa, Circuito 2, com restrições FNS e FNES também, 2.800 e 4.500. Além disso, vamos ter o desligamento do banco capacitor série lá em Gurupi, Serra da Mesa Gurupi 2, né, de 6 às 16 horas do dia 25/6, né, está ocorrendo, até, eu creio que esse slide está errado, está com as datas equivocadas. Vitor, depois eu faço uma atualização desse SGI aqui de Gurupi, tá? Vou seguir. 500 kV de Serra da Mesa Samambaia Circuito 3, vai ficar desligado aí de 5h30 às 17h da quarta-feira, 6 de julho, com as restrições de FNS 3.000 e FNES 4.500. Além disso, teremos o Circuito 2 também, de 6h30, do dia 7, do 7 até as 17 horas do dia 8 do 7, com restrição de FNS 3.000 e FNES 4.500. Além disso, lá na área Rio agora, Espírito Santo, vamos ter o desligamento de Angra, Zona Oeste, de 7 às 17 da sexta, 1º de julho, e sexta, 8 de julho, que limitam, né, o somatório Angra 1 mais Angra 2 em 1.600 MW. Continuando na área Rio, desligamento de Angra Cachoeira, com a mesma restrição, só que aí de 13h15 às 17 horas do domingo. Desligamento do Filtros RA em 500 kV de Foz do Iguaçu, 50 Hz. O desligamento vai ocorrer de 7h30 do dia 6 de julho, quarta-feira, até às 16h30 de 7 de julho. A restrição vai implicar em restrições no LCC da ordem de 3.000 MW. Compensador síncrono de disjuntores em Ibiúna, tá? O desligamento vai ocorrer de 7 às 17 da segunda-feira, 4 de julho, também com restrição no LCC em 3.200. Bipolo, Foz Ibiúna, né? Vai ficar desligado aí de 7h15 às 12h45 de 8 de julho, sexta-feira, e aí a gente tem uma restrição da LCC, a faixa de LCC vai depender do par ordenado com FNS, então de 1.500 a 1.900 de elo vai ficar com restrição de FNS 3.200, 1.900 a 2.200 em 3.000, e de 2.200 a 2.500 no elo ficaríamos com restrição de FNS de 2.800. Acho que essa aqui é a última, né? Da área sul-sudeste, o desligamento de 765 kV de Foz do Iguaçu e Vaporã, circuito 3, com restrição de 7 horas às 17 do dia 2 e 3 de julho, sábado e domingo, com restrições de FNS 3.000, GIPU 3.900 no sábado e GIPU 3.500 no domingo. É isso aí. Vitor, retorno a palavra para você e ficamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Ok, obrigado, Josué. Então, vamos continuar com a nossa reunião e vamos tratar agora sobre a política operativa. Então, dando início à parte da política operativa, falando especificamente dos resultados dos modelos eletroenergéticos, e começando então com o subsistema Sudeste com o subsistema Sul, em azul os valores de CMO por subsistema do DCEM e em amarelo do DECOMP, podemos observar que, em geral, os valores os valores do DCEM acompanharam os CMOs indicados pelo DECOMP, e as diferenças pontuais se devem pelo melhor detalhamento da carga e da rede elétrica no modelo DCEM. Então, passando para o subsistema Nordeste,
A gente observa também que os semiós do DCEM acompanharam os semiós do DECOMP, com com um detalhamento um pouco maior da carga e da rede elétrica. E no subsistema norte, nós podemos observar um descolamento no domingo, dia 26/6, ocasionado pelo SGI 33.645.22, né, apresentando a limitação do fluxo nas linhas 230 kV, Macapá-Laranjal. Então, a seguir, é apresentado o semió por barra durante uma meia hora. Nesse caso, está sendo apresentado o semió das barras do dia 1º/7 às 20 horas. Meia hora, 19h30 às 20. Destaca-se que apenas 30% do total de barras do SIM são mostrados nesse gráfico, de forma a ilustrar o comportamento, né, do semió nas barras do SIM. Então, como destaque, a gente observa semiós equalizados entre todos os subsistemas, destacando semió nulo na região do Amapá, então indicado ali no gráfico pela setinha. E esse semió nulo ele é decorrente do carregamento na linha de 30 kV Ferreira Gomes Macapá, né, conforme os limites definidos na instrução de operação normal da área Manaus-Macapá. Então, de forma a dispor estatisticamente os valores por barra de cada subsistema, passamos agora a uma série de gráficos de dispersão, ou box plot, né? E nesse gráfico podemos observar para o subsistema sudeste que os semiós eles não apresentaram dispersão de resultados, né? Então, a gente observa também que eles seguiram mais ou menos o comportamento da carga e tem o destaque dos outliers inferiores ao longo do dia como consequência da restrição de geração nas UHS Canabrava e São Salvador, conforme SGI 16.363.22. No subsistema sul, observamos que os valores de semió entre as barras dos sistemas não apresentou dispersão e todos eles seguiram mais ou menos o comportamento de carga do subsistema sul. No subsistema nordeste, os valores de semió também não apresentaram dispersão de resultados e a variação seguindo também o comportamento de carga. No subsistema norte, novamente também não observamos dispersão de resultados, mas observamos semiós nulos ao longo do dia, outliers inferiores, em função do limite de carregamento da linha 230 kV Ferreira Gomes Macapá, né, definido na instrução de operação normal da área Manaus-Macapá. Esse fluxo também foi o que foi mostrado no mapa do Brasil, alguns slides atrás. Então, passamos agora a uma série de comparações entre os resultados do DCEM e aquilo que foi efetivamente programado no PDP, né? Começando, então, com a geração hidráulica e térmica do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, de destaque da geração hidráulica, temos os ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa, fechamento do balanço e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Com relação à geração térmica, observamos que ao longo da semana houve declaração de inflexibilidade pelos agentes na etapa de PDP, né, e também houve exportação comercial das usinas termoelétricas de Termorio e Cubatão. Com relação à geração hidráulica do subsistema sul, observamos que foram feitos ajustes para a compatibilização da diretriz da política operativa e também fechamento do balanço do SIM, destacando, né, a condição favorável de reservatórios do subsistema sul. Com relação à geração térmica, observamos, então, uma geração maior no PDP, devido à geração das UTS Jorge Lacerda A, B e C, para exportação comercial ao longo da semana operativa. No subsistema Nordeste, né, os ajustes na geração hidráulica se devem às diretrizes e políticas operativas de defluência da bacia do Rio São Francisco, também associada à política operativa nos controles dos fluxos da região Nordeste. Com relação à geração térmica, houve redeclaração de flexibilidade e também exportação comercial pela UTE Termo Bahia, resultando em geração térmica no PDP maior que aquela considerada no DC. Com relação ao subsistema norte,
observamos, então, ajustes na geração hidráulica programada no PDP para atendimento aos limites de transmissão e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Com relação à geração térmica, observamos, então, diferenças, né, com a geração maior no PDP, devido à geração das UTS Maranhão 4, Maranhão 5, Nova Venécia 2 e Parnaíba 4, né, gerando para exportação comercial. Então, com relação ao balanço médio semanal da geração térmica, né, podemos observar que nessa semana tivemos um total de 4,1 gigawatts médios de geração térmica, com destaque para o despacho por inflexibilidade, representando aproximadamente 50% desse total, também com destaque para exportação comercial, correspondendo a mais ou menos 34% da geração térmica total, né, e também um despacho por ordem de mérito, representando aproximadamente 16% do despacho total. Destacamos que nessa semana operativa não houve despacho térmico por Unit Commitment ou por razão elétrica. Então, com relação ao intercâmbio internacional, não houve exportação de energia ou intercâmbio com o Uruguai, e o intercâmbio com a Argentina foi devido à exportação de energia na modalidade comercial, né, por meio das térmicas já citadas anteriormente e realizado por meio das conversoras de Garabi 1 e Garabi 2. Então, agora vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Então, iniciando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, podemos observar que esse subsistema permanece com importação líquida de energia em todos os patamares de energia, de carga, sendo que o recebimento continua com uma participação relevante nesse subsistema. Mas o principal responsável pela modulação da carga, né, modulação para atendimento da carga, foi a geração hidráulica. No subsistema Sul, houve exportação de energia desse subsistema em todos os patamares, apresentando uma elevada geração hidráulica para fechamento do balanço e também em função das condições das afluências. Adicionalmente, né, houve exportação de energia na modalidade comercial. Nesse gráfico do Nordeste, podemos observar que esse subsistema apresentou um perfil exportador de energia em todos os patamares, em função da geração hidráulica e também da geração eólica bem elevada, de aproximadamente 8,8 gigawatts médios. O subsistema Norte também foi exportador de energia em todos os patamares, né, sendo que a geração hidráulica, em função da sazonalidade desse recurso, foi o principal fator responsável pela modulação de geração, né, e aí o destaque principalmente para a geração concentrada no horário de ponta do Sistema Interligado Nacional. Então, nessa imagem ilustramos o balanço entre os subsistemas ao longo da semana operativa. Aqui destacamos a carga média do SIM, de aproximadamente 65 gigawatts médios, uma redução de em torno de 400 megawatts médios em relação à semana anterior. Geração eólica do Nordeste permanece em torno de 8,8 megawatts médios, o que representa um aumento de 500 megawatts em relação à semana anterior. Subsistema Sul manteve o perfil exportador de energia para o subsistema Sudeste Centro-Oeste em torno de aproximadamente 2,9 gigawatts médios. O destaque da exportação comercial para a Argentina, de aproximadamente 1,3 gigawatts médios. Também podemos observar, né, nesse gráfico, a exportação dos bipolos do Madeira em torno de 2,2 gigawatts médios e os bipolos de Xingu em torno de 3,3 gigawatts médios. E a geração em Itaipu, aproximadamente 5,3 gigawatts médios, uma redução de em torno de 100 megawatts médios em relação à semana operativa anterior. Então, por fim, né, vamos apresentar a política operativa que estamos vislumbrando para a próxima semana, de 2 de julho a 8 de julho. Né, e para essa próxima semana operativa, temos os seguintes destaques.
Sudeste e Centro-Oeste, com a geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos e controle de cotas. No subsistema Sul, temos a maximização da geração de acordo com a condição hidrológica verificada nesse subsistema, né? Então, de forma a buscar a máxima otimização. No subsistema Nordeste, manutenção da exploração das disponibilidades das fontes renováveis, notadamente eólica e solar, geração hidráulica complementando as variações das fontes eólicas e solar, e também complementando o atendimento à carga, mas respeitando-se ainda as restrições hidráulicas e os limites elétricos vigentes. E, por fim, o Norte será explorado toda a disponibilidade energética desse subsistema. Então, com isso, chegamos ao fim dessa apresentação e concluímos também o nosso terceiro bloco de apresentações. Então, vamos para um rápido intervalo e, em seguida, retornamos para responder as perguntas que, porventura, surgirem no nosso chat. Agradeço pela atenção e até logo. Então, boa tarde, pessoal. Estamos retornando do nosso intervalo. Gostaria de fazer aqui uma errata com relação a um dos slides que foi apresentado. Estava com uma das datas erradas, já foi corrigido e o material será disponibilizado com a correção. Então, recebemos algumas perguntas nesse intervalo e a primeira pergunta é da Isabela, da Shell Energy. Ela relata que teve problemas na transmissão e não conseguiu escutar muito bem a resposta sobre as perguntas do Shadow do MMGD. E ela pede que, se fosse possível, responder isso novamente. Então, para isso, eu vou convidar a Márcia. Márcia, você pode responder para a gente? O que nós colocamos ali é que hoje está saindo um convite para os agentes, né, uma reunião que ocorrerá no dia 20 de julho, para que a gente possa apresentar os resultados, né, das simulações, porque o que foi definido no CT-PMO-PLD é que essa operação Shadow, né, ela seria feita em toda a cadeia de modelos, né, junto a partir de setembro. Mas, tanto para o New Wave quanto para o Decomp, nós faríamos simulações e apresentaríamos os resultados para os agentes. Então, agora em julho, dia 20 de julho, né, saindo hoje, o convite para vocês, nós apresentaremos esses resultados. Bom? Obrigado, Márcia. Temos uma segunda pergunta, vou pedir para você ficar conosco. É a pergunta da Maria Barbosa, da Eneva. Prezados, qual o prazo para a divulgação da segunda revisão quadrimestral da carga? Obrigada. Olha, segundo o procedimento de rede, né, o submódulo 3.5 do procedimento de rede, esse resultado da segunda revisão ele pode ser disponibilizado até o dia 10, né, de agosto. Mas, normalmente, a gente apresenta para os agentes ali até o final de julho, né? Mas, segundo os procedimentos, a data, né, que está no procedimento é até o dia 10, né, de agosto, para que a gente possa fornecer esses dados, sabendo que, normalmente, a gente tem esse prazo, né, para que, se houver qualquer alteração e tal, a gente consiga, né, ou seja, nas premissas, né, a gente consiga rever, mas, normalmente, a gente fornece aí até o dia 31 de julho para os agentes, tá? Mas é sempre olhando o que está no procedimento de rede, que é o 3.5, bom? Perfeito, muito obrigado, Márcia. Então, com isso, chegamos ao final da nossa apresentação semanal. Agradeço pela participação e a presença de todos e tenham uma ótima tarde de sexta-feira e um bom final de semana.